Pai da noiva humilhado por sogros ricos durante o casamento. Revelação surpreendente no microfone. O salão de festas brilhava, iluminado por candelabros reluzentes que refletiam a ostentação da família de Tiago. Carlos, um mecânico de 52 anos, sentia seu coração apertar dentro do blazer que mal conseguia fechar. A pompa ao seu redor contrastava com os dias simples que passava em sua oficina, consertando carros e ajudando jovens a se encontrar pelo caminho. Ele olhou para Sofia, sua única filha, radiante com o vestido de noiva, e uma onda de amor o engolfou. Mas assim que seus sogros, com seus olhares de desprezo, cruzaram seu caminho, toda a alegria parecida distante como um sonho. A primeira alfinetada veio durante os preparativos. Os sogros, ricos e distantes, olhavam para Carlos como se ele fosse uma sombra em um dia ensolarado. Espero que o seu serviço de mecânica sempre dure. Quem sabe ele se torne uma franquia. Disseram com risadinhas insensíveis. E ali estava ele, sentindo como se suas mãos calejadas e seu passado humilde fossem insignificantes diante dos sapatos de grife que pisavam em seu orgulho. No dia do casamento, as taças de champanhe tilintando, os convidados com sorrisos largos e poses exageradas. Carlos queria que esse fosse um dia memorável, um dia no qual a união de Sofia com Tiago superasse todas as barreiras. Mas conforme a cerimônia avançava, o desprezo dos sogros se tornava cada vez mais pesado. Sabe, Carlos, é uma pena que o amor sofra com a escolha de profissão, pipocou a matriarca. O rosto de Carlos corou, seu peito aperto de indignação. O clima no salão era tenso quando chegou o momento dos discursos. Todos os olhares se voltaram para os sogros, que sorriam arrogantes, prontos para mostrar sua superioridade. Com uma voz altiva, a matriarca começou. Apesar das mãos calejadas do pai da noiva, podemos apreciar que, em nossa família, buscamos sempre o melhor. Os murmúrios discordantes começaram, e Carlos se sentiu afundar em um mar de vergonha. Com a respiração acelerada, ele se levantou, pronto para confrontar o desprezo que sentia em seu coração, quando seu Jorge, seu amigo de longa data, tomou um passo à frente, interrompendo a tensão com seu olhar firme. Ele pegou o microfone e, com uma voz cheia de emoção, começou a falar sobre Carlos, revelando sua verdadeira essência. Esse homem é muito mais que um mecânico. Ele sempre ajudou as pessoas. São as mãos calejadas dele que consertaram vidas, que ensinaram solidariedade. A atmosfera mudou instantaneamente. Os convidados começaram a se emocionar. O burburinho de desprezo se calou e lágrimas escorriam por rostos que antes julgavam. Carlos se viu cercado por sorrisos e olhares de respeito, como se tivesse ganhado uma nova armadura. O que antes parecia uma batalha perdida, agora emitia uma nova luz. A indignação que o consumia ainda estava presente, mas agora se misturava com a esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas quando seu Jorge parou, um silêncio impressionante tomou conta da sala. Os sogros se entreolharam, surpresos. O que deveria ser um dia de controle e opressão, agora se tornara uma reflexão dolorosa sobre valores. Carlos sabia que tinha uma escolha a fazer. Ele se sentia diferente, fortalecido, e ao abrir a boca, a plateia prendeu a respiração. O que ele diria agora? A resposta poderia mudar tudo.
Carlos sentiu os olhares de todas as pessoas sobre ele. Era um momento decisivo e a pressão era palpável. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro do buquê de flores que Sofia havia segurado durante a cerimônia. A beleza do dia parecia querer flutuar acima da tensão, como uma borboleta presa entre as sombras. Eu não sou só um mecânico, começou ele, a voz tremendo, mas se fortalecendo com cada palavra. Não sou apenas o pai da noiva, mas um homem que trabalhou duro a vida toda para criar minha filha e dar a ela o melhor que pude. Meu trabalho é digno, e sim, minhas mãos carregam marcas. Marcas de luta, de suor e de um amor profundo, incondicional. As palavras começaram a ecoar na sala, e Carlos notou alguns rostos familiares se iluminando. Ao fundo, sua esposa, Maria, olhava com lágrimas de orgulho nos olhos. As sombras que até então pareciam enormes começaram a diminuir. Vocês podem ter suas fortunas, seus carros luxuosos e suas festas grandiosas, mas a verdadeira riqueza vem do amor e da comunidade que construímos ao nosso redor. Nesse instante, ele se lembrou de cada jovem que já havia ajudado em sua oficina, de cada conversa que teve com aqueles que voltavam para pedir conselhos. As mãos calejadas são um signo de trabalho duro, sim, mas são também um símbolo de solidariedade. E isso, meus amores, é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram um rugido ressonante. Os convidados estavam aplaudindo não só por Carlos, mas pela coragem de um homem que lutava contra os estigmas de uma sociedade obcecada por status. A mãe de Tiago, o olhar agora desfocado, tentava entender o que havia perdido ao menosprezar aquele homem. Carlos sentiu uma onda de energias positivas. Ele virou-se para Sofia, que estava radiante em seu vestido de noiva. Um sorriso largo e sincero iluminava seu rosto, e ele percebeu que ela sempre soube do valor do pai que tinha. Isso foi o que realmente importava para ele, não as críticas, não os julgamentos. E agora, sobre o casamento de Sofia e Tiago, espero que eles construam um lar baseado em valores, não em possessões. Ele olhou para Tiago, que tinha uma expressão de orgulho misturado com um toque de reverência. Que eles aprendam a dar mais valor ao que não se vê, ao que realmente conta. Um novo silêncio tomou conta enquanto Carlos desceu do palco, ainda segurando o microfone, como se estivesse pronto para mais perguntas. A cerimônia que estava ali para celebrar um amor, agora se tornara também um manifesto de dignidade e respeito. Ele nunca se sentiu tão vivo. Porém, antes que alguém pudesse dizer algo, um convidado pouco esperado levantou-se. Era um tio distante de Tiago, que desde o princípio mantivera-se em silêncio. A tensão voltou à tona quando ele tomou a palavra, os olhos brilhando de um misto de surpresa e interesse. Carlos, você mencionou a luta. Que luta é essa que você não contou a ninguém? Que se passa por trás dessa figura humilde? Carlos parou, sentindo o olhar convidativo do tio, mas a pergunta o pegou desprevenido. A sala silenciou. A plateia aguardava ansiosamente. Seriam essas as palavras que trariam à tona coisas que ele nunca se atreveu a compartilhar? A verdade que poderia alterá-lo para sempre? Ele olhou para Sofia, que agora estava tão perto, e se perguntou como ela reagiria se soubesse. A tensão no ar era palpável. Carlos respirou fundo e, antes de responder, as luzes pareceram diminuir, como se estivessem iluminando apenas ele e aquela verdade enterrada. O que ele diria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. Carlos sentiu um frio na barriga. A pergunta ressoava em sua mente como um tambor distante. Os rostos à sua frente estavam aguardando, ansiosos, e a pressão crescia. Ele tinha a sensação de que, naquele momento crucial, estava prestes a colocar para fora segredos que mantivera guardados a 7 chaves por toda a vida. Eu tive uma infância difícil, começou, a voz agora mais firme, mas ainda repleta de emoção. Meu pai era operário e minha mãe,
uma dona de casa. Acordávamos de madrugada, o frio cortava, mas nós nunca deixamos de acreditar no amanhã. A luta começou cedo, sem recursos, sem oportunidades. A vida nos ensinou a lutar. E eu aprendi. O valor não está no dinheiro, mas sim no amor que você dá e recebe. As palavras escapavam de seus lábios como se finalmente fossem libertadas de um peso imenso. Ele viu os olhos de sua esposa Maria se encherem de lágrimas novamente, mas agora por seu orgulho. E à medida que falava, se lembrava de todos os momentos difíceis, das refeições escassas, mas sempre repletas de afeto. Quando eu abri minha oficina, era tudo o que eu tinha. Um sonho nascido na dura realidade da vida. Cada cliente que entrava pela porta era uma chance de mostrar que eu não estava ali parasitando a sociedade, mas sim contribuindo, ajudando a reformar, recuperar, reerguer. As lembranças se acumulavam e ele se deu conta de quão longe tinha chegado. Seu olhar cruzou com o de Tiago, que começava a entender melhor o homem que era seu sogro. Carlos pôde sentir a transformação no ambiente. A sala mudou. As pessoas começaram a se conectar com suas palavras. A tensão parecia se dissipar, dando espaço para uma nova sensação de empatia e compreensão. Mas não foi só isso. Eu também enfrentei desafios que me moldaram, que testaram minha fé e minha resistência. Tive que abrir mão de muita coisa, relacionamentos, momentos de lazer, porque para mim, cada dia no meu trabalho era mais do que um sustento. Era uma construção. Carlos buscou força nas memórias. Ele lembrou-se de um amigo que, em um acidente de trabalho, perdeu a vida. Este amigo sempre falava sobre o valor da amizade e da luta, e Carlos queria honrá-lo. Eu prometi a mim mesmo que nunca deixaria de lutar e que sempre ajudaria os outros, assim como meu amigo fez por mim. Um murmúrio percorreu a plateia. Carlos sentiu que algo estava se movendo dentro de cada um ali. Ele já não era mais um mecânico que lutava contra a opressão de uma classe social. Ele se transformara em um símbolo de perseverança. As vozes que antes o julgavam, agora escutavam atentamente seus anseios e medos. Naquele momento, Carlos pensou em Sofia novamente. Aquela menina que, desde pequena, sempre procurou conhecer seu pai de verdade. Embora tenha vivido em um mundo de privilégios, ela nunca olhou para ele com desdém. E agora, mais do que tudo, ele queria que ela soubesse que dentro daquela luta havia uma história de amor verdadeiro. Decidido a encerrar suas palavras, ele disse com uma nova certeza: a vida é feita de escolhas, e eu escolhi lutar por aquilo que importa. Espero que vocês façam o mesmo. Os aplausos voltaram, agora mais intensos, e a energia na sala estava vibrante. Mas justo quando ele se preparava para encerrar, o tio de Tiago voltou a se levantar, parecendo mais intrigado. Carlos, você menciona tanto essas lutas. E se eu te dissesse que existe algo que também toca sua família e pode mudar tudo? Carlos franziu a testa, preocupado. O que mais seria revelado naquela cerimônia que deveria celebrar o amor? O frio na barriga voltou. Havia uma nova verdade prestes a surgir. Ele sentiria seu mundo ruir novamente, ou talvez renascer? Carlos respirou fundo, tentando controlar as emoções que agitam seu peito. O murmúrio na sala aumentou, seguindo o olhar intrigado de todos em direção ao tio de Tiago. Expectativa no ar. Como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo parecia uma eternidade. Eu conheço algo que vocês precisam saber. O homem começou, a voz rouca, os gestos agitados. Há anos nossa família guarda um segredo que pode impactar diretamente a vida de todos. E Carlos, como parte da nossa família agora, você merece saber. As palavras do tio ecoaram como um trovão dentro da mente de Carlos. Um segredo? A curiosidade misturava-se com medo. Ele sentia o olhar de Maria, aflito, buscando uma resposta na própria face do marido. Foi então que Tiago, ao seu lado, apertou sua mão levemente.
Um gesto de incentivo que também trazia insegurança. Quando sua sogra, inclusive muitos anos atrás, fizeram suas escolhas, algumas delas estavam entrelaçadas com promessas, promessas que se perderam na poeira do tempo. E essas promessas envolvem você, Carlos. A sala pareceu se transformar. Os rostos de felicidade e celebração se tornaram uma premissa de confusão e inquietação. Carlos mal conseguiu processar as palavras. Os olhares de reprovação que ele havia enfrentado agora pareciam pequenos diante do peso da revelação iminente. Na verdade, continuou o tio, a ligação entre nossas famílias é mais profunda do que se sabia. Houve uma doação, uma ajuda que não foi apenas financeira, mas emocional. Mas ao longo do tempo, essa ligação foi se desfazendo, e agora as consequências estão prestes a atingir vocês. A tensão era palpável. Carlos fechou os olhos um momento, sentindo a pressão engolir sua respiração. Ele se lembrou do tempo em que, mesmo em meio à luta, acreditava na força do amor e da união. Mas e se esse laço entre eles fosse o que sustentava tudo? E se a verdade que estava prestes a ser revelada quebrasse o que ele mais valorizava? As palavras pareciam ecoar com um tom quase profético. Caso você não saiba, o tio prosseguiu, os seus negócios, a sua oficina, a sua dedicação, tudo estava atrelado a um pacto de proteção que sua esposa e sua sogra asseguraram, em uma época de grande necessidade. E se for quebrado? Bem, vocês podem ter que lidar com consequências financeiras que colocam tudo a perder. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. A ideia de Carlos perder tudo o que construiu parecia impossível, mas ele podia sentir a verdade no ar. O medo se misturava com a indignação. Ele tivesse coragem o suficiente para enfrentar essa nova verdade? Vocês precisam decidir, o tio de Tiago finalizou, olhando cada rosto presente. O que desejam para o futuro? Estão dispostos a lutar para preservar o que foi construído ou deixar que tudo desmorone por causa de algo do passado? Os olhos de Carlos se encontraram com os de Maria, e neste instante o mundo ao redor se silenciou. Ele se lembrava da força que havia cultivado ao longo dos anos, cada sacrifício, cada dor. Agora, o que fazer com a verdade diante dele? Eles lutariam ou se deixariam levar por esse clima de incerteza? E enquanto a sala parecia girar em uma dança psicológica de expectativa e temor, Carlos percebeu que as respostas que buscava estavam mais perto do que imaginava. A vida sempre se transformou em escolhas, e essa seria talvez a sua escolha mais dura. Eu não vou deixar que o passado nos defina, Carlos disse finalmente, a voz firme, desafiando o ambiente ao redor. Mas até onde ele estava disposto a ir para proteger o que amava? E onde a história dele entraria nessa trama inesperada? Os aplausos cessaram, o olhar de todos estava fixo nele. E Carlos sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que viria a seguir? A tensão na sala era quase insuportável. Carlos sentia o olhar pesado do tio de Tiago, como se as palavras não ditas pulsassem entre eles. A maneira como todos aguardavam uma reação dele tornava o momento ainda mais angustiante. A ideia de perder sua oficina, seu lar, sua dignidade, tudo isso assombrava seu coração. Maria, ao seu lado, respirou fundo. Ele a viu morder o lábio inferior, um sinal claro de que suas próprias inseguranças consumiam-na também. O que a família de Tiago pensaria dele? E se esse segredo mudasse a forma como todos o viam? Carlos, não precisa fazer nada precipitado. Tiago finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era quase um sussurro. Nós vamos pensar juntos. É isso que fazemos. A mão de Carlos se apertou na dele em busca de apoio, mas ao mesmo tempo de proteção. A incerteza era um grande peso. O tio de Tiago, percebendo o clima, soltou uma pequena risada nervosa. Compreendo a ansiedade que tudo isso gera.
Mas só quero que você tenha consciência do que realmente está em jogo. Ele parecia um homem que carregava fardos muito além de sua própria compreensão. Carlos não podia deixar que o medo governasse suas ações. Ele virou-se, encarando todos na sala. A verdade é que eu não posso mudar o que foi feito no passado, mas posso decidir como vou agir a partir de agora. E eu escolho lutar pelo que construímos juntos. Se isso inclui enfrentar desafios maiores, então que seja. As palavras saíram com mais força do que ele imaginava, e sentiu um leve murmúrio de aprovação da multidão. A sala ficou em silêncio, admirando a coragem que começava a brotar de Carlos. Maria sorriu timidamente, e esse simples gesto deu a ele um pouco de força extra. Mas ainda havia uma questão pairando no ar. "E o que isso significa para nós?" perguntou ela, sua voz insegura, mas determinada. O tio de Tiago suspirou, como se estivesse aliviado por finalmente ter que esclarecer. "Se você optar por não honrar o pacto, as consequências podem ser severas. Não quero assustá-lo, mas é justo que você saiba que pode haver problemas legais, além das dificuldades financeiras. É uma escolha de vida ou morte para a sua empresa." Carlos retraiu-se com essas palavras, sentindo um frio na espinha. E se as promessas feitas por Maria e sua mãe agora se tornassem uma maldição? Eles teriam que brigar não apenas com a história, mas também com o futuro incerto. Não podemos deixar isso nos dividir. A união é nossa maior força. A voz de Tiago ecoou. Ele olhou para seus parentes e Carlos viu que a situação nunca era somente sobre eles, mas sobre todas as vidas que haviam sido entrelaçadas ao longo do caminho. Uma ideia começou a brotar na mente de Carlos. E se a gente reverter isso? E se, ao invés de deixarmos o passado nos controlar, nós decidirmos criar um novo pacto, uma nova promessa? O rosto de Maria brilhou, e ele viu que ela estava começando a vibrar com a esperança. Os murmúrios retornaram à sala, desta vez com uma sensação diferente. As pessoas pareciam considerar a possibilidade de uma nova aliança, de um recomeço. O tio de Tiago parecia intrigado, mas cauteloso. "Isso é uma ideia ousada. Mesmo assim, vai exigir muito de todos vocês." A mente de Carlos começava a girar rápido, as possibilidades saltando de um lado para outro. Era uma oportunidade de ressignificar tudo, de construir um futuro baseado na colaboração e na transparência. Uma mudança que poderia unir não apenas suas famílias, mas fortalecer sua própria essência. E enquanto a sala discutia entre si, a ideia em sua mente se tornava cada vez mais clara. O que ele precisava fazer era dar um passo à frente. Mas como? A resposta ainda estava longe, mas a determinação dentro dele se intensificava. "No final das contas, eu só quero o que é melhor para todos nós. Então me deixem pensar nisso. Iremos lutar." A determinação em sua voz calou o bando, e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde essa luta os levaria? O silêncio na sala se transformou em murmúrios vibrantes. As vozes se entrelaçavam, criando uma sinfonia de incerteza e esperança. Carlos sentia seu coração acelerar, como se ele estivesse prestes a dar um passo em um precipício, sem saber o que havia do outro lado. Mas a determinação dentro dele era mais forte que o medo. A proposta de um novo pacto não era apenas uma ideia, era uma chance de reconstruir algo que ele acreditava ser possível. Maria, ao seu lado, olhava para ele com um brilho nos olhos, como se visse um caminho luminoso onde antes havia apenas escuridão. Isso lhe dava forças. Ele sentiu que juntos poderiam enfrentar os desafios que viriam, não apenas como amantes, mas como parceiros em uma batalha que abrangeria suas famílias. "Carlos, você realmente acredita que isso pode funcionar?" Tiago parecia ansioso, mas havia uma chama de esperança em seu olhar. "Eu tenho que acreditar", respondeu Carlos convicto. "Se a gente não tentar, nunca saberemos. E honestamente, estou cansado de deixar o medo governar a nossa vida." O tio de Tiago observou, pensativo.
É claro que uma nova aliança pode ser benéfica, mas todos vocês precisam estar dispostos a abrir mão de certas coisas. E isso inclui o orgulho de suas famílias. As palavras do homem eram como um balde de água fria, mas ao mesmo tempo um chamado à ação. Carlos olhou ao redor e viu os rostos de seu futuro e seu passado misturados em uma expectativa silenciosa. Essa combinação de sentimentos inspirou-o. Se nós somos realmente uma família, talvez o orgulho seja o que precisamos colocar de lado. Podemos desenhar um novo futuro e fazer isso juntos. Os murmúrios começaram a aumentar, mas Carlos não se deixou intimidar. Vamos começar um diálogo aberto, uma conversa onde todos podem expor suas preocupações. Isso não é apenas sobre nós, é sobre todos que estão aqui. É sobre construir pontes em vez de muros. Maria deu um leve aperto na mão dele, um gesto que fez seu peito aquecer, o tio de Tiago finalmente parecendo considerar as palavras de Carlos. Uma conversa. Parece um bom começo. Mas e se as divergências forem profundas demais? E se os ressentimentos e mágoas do passado falarem mais alto? Precisamos ser corajosos, Carlos respondeu, a voz firme. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos escolher como reagir a isso. Quando nós estamos dispostos a ouvir, a mágoa se torna uma oportunidade de cura. A sala começou a se agitar. A ideia de diálogo parecia frágil, mas era uma semente de esperança que começava a enraizar-se nos corações presentes. Entre olhares nervosos e murmúrios ousados, havia um sentimento de união surgindo. Era palpável. Mas assim que um dos parentes de Tiago começou a levantar uma preocupação sobre as implicações legais, a atmosfera voltou a ficar tensa. Carlos poderia sentir o peso do futuro pressionando sobre seus ombros. Era como se cada palavra insistente sobre riscos e perdas fosse um lembrete assustador do que estava em jogo. Maria tomou a frente, sua voz clara e firme. Escutem, deixem-nos não entrar nessa conversa com o medo, mas com a esperança. Muitas vezes, o que chamamos de perda é apenas uma parte de um processo maior. E juntos, podemos fazer essas transições mais suaves. As palavras de Maria abriram um espaço de discussão. Carlos notou a mudança no ambiente, como se as paredes ao redor deles estivessem se desfazendo. Um fio de conexão começou a se estabelecer, até mesmo entre os mais céticos. Mas e se não der certo? Tiago perguntou, olhando fixamente nos olhos de Carlos. E se, ao invés de nos unirmos, isso acabar nos separando ainda mais? Essa dúvida pairou no ar, e Carlos sentiu a responsabilidade de sua resposta. Ele respirou fundo, permitindo que a determinação tomasse conta dele novamente. E se a união for o que nos transformará em algo mais forte? O que não pode ser quebrado por uma corrida de desencontros? Precisamos arriscar e criar nossa própria história. Enquanto o clima flutuava entre a tensão e a esperança, Carlos percebeu que essa luta era apenas o início de um confronto muito maior. E naquele momento, a certeza de que uma mudança era necessária se cristalizou em seu coração. Mas agora, a pergunta não era apenas sobre o que fazer amanhã. A verdadeira questão era quão longe estavam dispostos a ir. Carlos olhou ao redor de suas famílias, sentindo finalmente que resilientes e unidos poderiam abalar até mesmo os alicerces mais profundos do passado. E enquanto cada um refletia sobre isso, ele não pôde deixar de se perguntar quais segredos ainda estavam por trás das portas que eles estavam prestes a abrir. A sala tinha um ar de ansiedade palpável. Carlos sentiu o peso da responsabilidade aumentar cada vez mais, como se as paredes estivessem se aproximando dele a cada segundo. As vozes foram se aquietando aos poucos, enquanto todos aguardavam ansiosamente as próximas palavras dele. A família estava ali, pressionando por uma solução, e a expectativa lançava sombras sobre todos. Então, que tal começarmos com as preocupações de cada um? Carlos sugeriu, tentando quebrar a tensão,
mas no fundo ele estava nervoso. Ele sabia que abrir os corações poderia resultar em feridas reabertas. Maria sorriu encorajadora, e isso deu um pouco mais de coragem a ele. Foi então que a voz de uma mulher se destacou na massa de murmúrios. Era Dona Helena, mãe de Tiago. Carlos, por que você acha que assim será tão fácil? Você sabe que a história entre nossas famílias é complicada. As feridas estão frescas e é perigoso abrir tudo isso de novo. Ela olhou diretamente nos olhos de Carlos. Seu olhar era um misto de ceticismo e dor. Carlos balançou a cabeça. Sua determinação não esmorecia. Helena, eu reconheço que temos tantas coisas a superar, mas se não tentarmos, vamos continuar presos no mesmo ciclo de mágoas. E se der tudo errado? Ela estava realmente preocupada, a voz tremendo um pouco. A sala estava em silêncio, todos esperando por um panorama de segurança. E se isso nos trouxer boas surpresas? Carlos propôs, firme. As maiores mudanças em nossas vidas muitas vezes vêm após os maiores desafios. Vamos parar de ser prisioneiros do passado. Precisamos olhar para o futuro. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala novamente. As palavras de Carlos pareciam ter sido uma faísca que acendeu algumas chamas de esperança e dúvidas ao mesmo tempo. Maria, que estava ao seu lado, levantou a voz delicadamente. A gente não pode viver só de lembranças ruins. Nossa história também tem muitos momentos bons. Tanto as nossas famílias quanto nós temos histórias de amor e alegria para compartilhar. Ela olhou ao redor, buscando apoio. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Tiago, mas sua mãe continuava imperturbável, os braços cruzados. Falar é fácil, mas agir... isso requer um coração valente. E talvez os nossos corações não estejam prontos para esta batalha. Neste momento, Carlos sentiu uma onda de empatia por Dona Helena. Ele sabia que estava lidando com mais do que apenas questões do passado. Estava lidando com medos e traumas profundos. Helena, se nós estivermos juntos, poderemos suportar qualquer tempestade. Acredito que ainda há amor dentro de nós que pode prevalecer. A sinceridade na voz de Carlos parecia tocar os corações ao redor. Então, Tiago interrompeu o silêncio pesando na atmosfera. Eu quero acreditar nisso, mas a pergunta que não sai da minha cabeça é: o que acontecerá se não conseguirmos? E se no final perdermos ainda mais do que já temos? A pergunta erguida por Tiago cortou ainda mais o ar. E Carlos se viu sem palavras por um instante. Era uma pergunta válida e doía. Ele não tinha certeza de todas as respostas, mas a visão de Maria ao seu lado lembrava-o de que o amor ainda acendia a esperança. Olha, o amor pode ser a nossa força. Precisamos ficar juntos, não importa quão difícil seja. E talvez, no fim da luta, possamos descobrir a verdadeira força que existe entre as nossas famílias, disse Carlos, agora mais confiante. Os olhares começaram a trocas entre os presentes e, como que por uma mágica, a esperança começava a flutuar novamente no ar. No entanto, ainda não falamos sobre o que realmente importa no fundo. Só assim saberemos qual é o próximo passo, interrompeu o tio de Tiago, abrindo uma nova questão que poderia mudar tudo. Carlos segurou a mão de Maria mais firme. Era a hora da verdade. E a resposta deles geraria ondas que poderiam ser incontroláveis. De repente, a tensão que pairava na sala se transformou em uma incerteza eletrizante. E enquanto ele se preparava para responder, o celular de Maria vibrou de forma insistente em seu bolso, trazendo à tona uma nova e inesperada reviravolta. O conteúdo da mensagem poderia abalar a sala e alterar todos os planos que estavam começando a surgir. O que estaria escrito ali? Carlos observou Maria enquanto ela retirava o celular do bolso. O olhar dela estava concentrado na tela, mas a ansiedade era evidente em seu rosto. Aquela mensagem podia mudar a dinâmica da conversa que estava prestes a começar.
Uma parte dele queria que ela não abrisse, que continuassem a conversar serenamente sobre suas preocupações. Mas algo dentro dele sabia que a verdade era como um fio puxado. Quanto mais eram os esforços para ignorá-la, mais forte ela se tornava. Os murmúrios na sala ganharam intensidade, todos estavam cada vez mais alerta, e os olhos se fixaram em Maria. Ela respirou fundo antes de abrir a mensagem. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão delicado? Espera um pouco, disse ela com a voz entrecortada. Seu olhar se ampliou à medida que os dedos deslizavam sobre a tela, quase como se estivesse procurando respostas em um mistério que apenas ela poderia resolver. Carlos sentiu seu coração acelerar. As palavras no celular pareciam reais e distantes ao mesmo tempo. O som da interação entre os presentes ficou mais baixo, como se o ar estivesse se esvaindo na sala. Enquanto isso, Dona Helena olhava para Maria, sua expressão variando entre curiosidade e medo. É algo sobre o meu pai, murmurou Maria, e isso foi o suficiente para provocar reações. Até Tiago se inclinou para a frente, como se estivesse esperando uma bomba a ser detonada. Sobre o seu pai? Carlos repetiu, tentando captar o impacto das palavras. O que tem ele? Maria parecia ter dificuldade para formular as frases. Ele pode estar enfrentando problemas sérios. Uma situação com os meus avós. Os olhares se cruzaram e um ceticismo começou a borbulhar em alguns rostos. A relação de Maria com os pais sempre foi um tema delicado. Sabendo como aquele lado da família era formal e reservado, Carlos imaginava quão complicado seria tudo. Mas ainda assim ele estava decidido a ouvi-la. Maria, o que exatamente você está falando? Carlos perguntou suavemente. Ela hesitou e então mostrou a tela do celular com a mensagem aberta. As palavras eram curtas e diretas, mas tinham o peso de um roqueiro. Seu pai foi chamado a uma audiência. Pode ser que a herança dele esteja em jogo. Ele precisa de você. O murmúrio se intensificou na sala. A tensão se acumulava como uma pressão. Carlos sentiu seu estômago se revirar. Maria teve que enfrentar não apenas sua família, mas também a história antiga que a cercava. Uma expectativa de amores perdidos e reconciliações se entrelaçava no ar. Se seu pai realmente está precisando de você e deles, isso pode mudar tudo, disse Carlos com a voz embargada. A ideia de que o passado poderia voltar para assombrá-los era opressiva, uma sombra que parecia não ter fim. Precisamos falar com ele imediatamente, afirmou Maria, preocupado com as repercussões. Eu não sei como, mas se meu pai estiver envolvido em uma situação complicada, devemos ajudá-lo. Tiago olhou para a mãe, que continuava em silêncio, pensando nas ramificações que tudo isso trazia à família. Era claro que ela também enxergava o perigo à frente. Esse pode ser o momento decisivo para nós, Carlos disse, sua voz já mais firme. Precisamos entrar em ação e toda a nossa união pode ser necessária agora. Pensem nisso. É o verdadeiro teste que está por vir. A euforia misturava-se com a incerteza, e o peso da verdade agora pesava sobre todos ali. Eles estavam prestes a descobrir o quão forte eram como família, mas o caminho seria longo e repleto de desafios. Enquanto Maria se preparava para partir, um peso permanecia na sala como um eco. As famílias estavam conectadas de uma forma que talvez não soubessem ainda, e essa ligação poderia ser a chave para a cura ou para a ruína. E quando estavam prestes a tomar a decisão de seguir juntos, o telefone de Dona Helena tocou, interrompendo novamente o clima de expectativa. O que ela teria a dizer poderia ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça tão complexamente tenso. A sala de estar ficou em silêncio absoluto quando Dona Helena atendeu ao telefone. Os olhares se voltaram para ela, as expressões variando entre curiosidade e apreensão.
O que seria tão importante a ponto de interromper o momento? Alô? A mãe de Maria disse, sua voz tensa e cautelosa. Carlos podia perceber a tensão pulsando no ar. O rosto de Dona Helena mudou quase que imediatamente. Uma sombra de preocupação surgiu nos seus olhos. Sim, estou ouvindo. Maria mordeu o lábio, lutando contra a ansiedade. Ela podia sentir a inquietude de todos ao seu redor. Carlos desejava que Dona Helena falasse logo, que trouxesse alguma informação que pudesse ajudá-los a entender melhor a situação. O diálogo de Dona Helena continuou, interrompido por silêncios pontuados de entendo, e isso é grave. A cada palavra, a certa expectativa aumentava na sala. Carlos apenas desejava que a conversa terminasse, permitindo que todos pudessem entender a real dimensão do problema. Eu não sabia que ele tinha se envolvido em algo assim, falou Dona Helena, com a voz embargada. O que ela estava ouvindo era suficiente para fazer seu coração acelerar. É a sua mãe! Maria exclamou de repente, a ficha caindo. Ela está ligando por causa do meu pai. O que ela sabe? Um olhar sombrio cruzou o rosto de Dona Helena e ela fez sinal para que Maria e os outros se aproximassem. Pessoal, é sério. É sobre a audiência. A situação com a herança está muito mais complicada do que pensávamos. Carlos apertou a mão de Maria, seu coração batendo forte. As revelações estavam apenas começando e ele sentia que a verdade era como uma tempestade se formando, pronta para desabar. Ela diz que o seu pai está sendo pressionado a renunciar à parte da herança que é dele por conta de uma dívida antiga. Dona Helena revelou com um tom que misturava pesar e alívio por ter alguma informação. O clima pesado na sala intensificou-se. Maria olhou para Carlos, seus olhos brilhando de preocupação. Dívida? Do que se trata? Por que ninguém falou nada sobre isso? É uma história antiga, querida. Dona Helena respondeu, seu olhar cansado. Algo que remete à família deles, algo sobre sua avó. Parece que seu pai nunca quis falar disso, mas agora ele não tem escolha. Tiago franziu o senho, refletindo sobre a gravidade. Então, o que faremos? Precisamos nos unir e ajudar. Não podemos deixar ele enfrentar isso sozinho. Carlos assentiu firme. Ele percebeu que aquela batalha não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre reconciliações, sobre feridas antigas que poderiam voltar à tona. O peso da responsabilidade brotou em seu peito. Eu vou ajudar no que for preciso. Vamos descobrir tudo isso juntos. Uma sensação de determinação começou a preencher a atmosfera. Maria olhou para os rostos de cada um ali, percebendo que, apesar do medo, havia uma força dentro deles. Se meu pai precisa de mim, eu não posso hesitar. Preciso ir vê-lo. Antes que alguém pudesse protestar, ela se levantou, pronta para partir. A decisão estava tomada, mas enquanto ela avançava para a porta, o telefone de Dona Helena tocou novamente. A luz na tela chamou atenção e a mulher atendeu rapidamente, ansiosa. Sim, já. Como assim, um testamento? A voz de Dona Helena quase falhou ao ouvir a resposta do outro lado. O silêncio que se seguiu foi como um truque do destino, um prenúncio do que estava por vir. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, e todos na sala sentiram um frio na espinha. O que estaria naquele testamento para causar tanta comoção? E o que mais a família de Maria ainda escondia? As revelações estavam se acumulando, e agora, mais do que nunca, a ideia de enfrentar o passado era uma necessidade desesperada que se aproximava. O que mais sobre a família de Maria seria descoberto naquele dia? As revelações e a tensão pairavam como uma tempestade prestes a desabar. Carlos sentia seu coração pulsar acelerado, a atmosfera na sala carregada de expectativas e incertezas. Ele sabia que estavam em um momento decisivo. Maria, ao seu lado, estava em um misto de preocupação e determinação. Dona Helena, com o telefone ainda grudado ao ouvido, parecia em choque.
Um testamento? Não, isso não faz sentido. Ele nunca mencionou isso. As emoções em sua voz eram evidentes, e Carlos percebeu que a verdade começava a se desdobrar diante deles, revelando segredos que permaneceram escondidos por tempo demais. Vamos, mãe, o que mais você ouviu? Tiago pressionou, a urgência na voz dele soando como um cântico de esperança e desespero ao mesmo tempo. Dona Helena respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ela disse que a herança de Maria está ligada a uma propriedade que foi deixada para seu pai. Mas agora, um outro membro da família está contestando. Ele precisa de apoio para lutar isso nos tribunais. Carlos olhou para Maria, que estava agora completamente pálida. Isso significa que nós estamos envolvidos, mesmo que não saibamos de tudo. Estamos ligados a um conflito que pode mudar todo o nosso futuro. E o que vamos fazer? Maria perguntou, seu olhar angustiado. Como podemos resolver isso? Se meu pai não conseguir lutar sozinho, ele vai perder tudo. A pressão na sala parecia aumentar. Carlos removia as sombras e a nuvem de incertezas, buscando clareza na tempestade. Precisamos agir rapidamente. Ele não pode enfrentar isso sem a nossa ajuda. Sua voz estava cheia de determinação, mas ele também sentia na própria pele o peso da responsabilidade. Eu vou me encontrar com ele, Maria decidiu, erguendo a cabeça com uma nova força. Não posso permitir que ele enfrente isso sozinho. E, por favor, todos vocês, venham comigo. O olhar dela começou a brilhar, e Carlos sentiu uma onda de orgulho pelo espírito que emanava dela. Eu vou junto, Tiago disse prontamente, não querendo estar longe da noiva e também compartilhando a carga da preocupação. Dona Helena olhou para Carlos, um misto de respeito e apreensão. Você está disposto a entrar nisso, Carlos? Isso pode trazer muito mais do que você imagina. Estamos entrando em um caminho desconhecido e perigoso. Estou. Nossa união vale mais do que qualquer segredo. Vamos enfrentar isso como família, Carlos respondeu com firmeza, sentindo o calor que as palavras evocavam. Ele já havia aprendido que o amor e a luta eram indissociáveis. O clima na sala mudou, tornando-se mais construtivo. Em meio à incerteza, havia agora uma centelha de esperança que começava a brilhar. Todos sabiam que as dificuldades eram imensas, mas juntos tinham uma chance. Enquanto se preparavam para deixar a casa, a atmosfera de apreensão foi cambiada pela adrenalina da reação rápida. Carlos e Maria trocaram olhares, um profundo entendimento sobre o que estava em jogo. Quando saíram, uma vela acesa dentro deles foi reacendida. Cada passo dado na direção da cocheira, onde o carro estava estacionado, fazia ecoar a intenção de um futuro que ainda podia ser moldado. Carlos acenou para Dona Helena e os demais, convidando todos a se comprometerem. Vamos tratar isso como uma nova aliança. Não estamos sozinhos e precisamos nos unir em cada desafio. Isso não é apenas sobre a herança ou sobre o passado, mas sobre quem somos como família agora. O olhar de Maria foi decidido, e os 5 se decidiram juntos pelo caminho a seguir. Quando finalmente chegaram à casa de Maria, ela sentiu a atmosfera mudar. A propriedade que antes parecia uma fortaleza, refletindo a avareza dos bens materiais, agora aparecia um campo onde poderiam batalhar juntos pelas raízes que realmente importavam. O pai de Maria estava à porta, um homem mais frágil do que ela lembrava. Ao ver os rostos familiares, ele piscou, confuso. O que vocês estão fazendo aqui? Pai, nós estamos aqui para lutar com você, Maria declarou em voz alta sem hesitar. Precisamos enfrentar isso juntos. E assim, a história de Carlos e sua família, o mecânico, o homem que trabalhou com suas mãos calejadas, tornava-se um símbolo de redenção, humildade e transformação. Juntos enfrentariam os fantasmas do passado e o amor que se firmara transformando tudo. A luz da esperança começava a brilhar, até mesmo nas trevas mais profundas. As portas não apenas se abriram,
mas também os corações se tornaram mais receptivos, colocando o futuro em suas mãos. O verdadeiro poder sempre fora deles, cada um comprometido a moldar uma nova narrativa, um novo pacto forjado no amor e na coragem. E quando achavam que tudo poderia acabar, um silêncio abrupto pairou na sala enquanto o pai de Maria falou: "Vocês realmente querem saber a verdade?" Neste momento, a enorme expectativa se formou, e todos estavam prontos para ouvir o que estava por vir, sabendo que a correta revelação poderia ser a chave para a mudança definitiva, não apenas para eles, mas para todos aqueles que carregavam o peso dos segredos que assombravam suas realidades. E a determinação que levaria à resistência e à elevação começava a crescer. Carlos abraçou a esperança, sabendo que o amor que eles tinham entre si poderia vencer qualquer desafio. Esta era a nova rota, e cada um deles estava preparado para escrever a história do amanhã. Agora, se você leu tudo isso e se emocionou, então é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.